O que torna as pessoas estúpidas, desculpe, é a certeza de terem todas as respostas. As pessoas mais estúpidas são sempre aquelas que pensam que têm as respostas certas. Sim. Então, voltando aos meus estudos sobre o mundo antigo, que é a minha parte principal. Uma coisa que sempre me fascinou foi esse conceito dos antigos gregos de que mais mal é causado neste mundo por pessoas estúpidas e incompetentes do que por pessoas más, certo? E existe uma palavra em grego chamada phronesis, que é uma forma de sabedoria, para usar seu título aqui, mas é uma forma de sabedoria prática, para ser capaz de realizar as coisas, navegar pela vida, navegar pelas pessoas, ser equilibrado e realizar as coisas, certo? Então, o que torna as pessoas estúpidas, e agora temos muitas pessoas estúpidas neste mundo. Sempre houve pessoas estúpidas, mas como há mais pessoas no planeta, exponencialmente, há mais pessoas estúpidas no planeta. O que torna as pessoas estúpidas, e me desculpe, eu só vou dizer como é. Será que eles têm todas as respostas? É isso que está acontecendo com o nosso governo. É isso que está errado, sabe, com isso ou aquilo. É assim que as pessoas deveriam ser, blá, blá, blá. Então você está estreitando o seu foco para esta pequena trilha, algo que você ouviu de outra pessoa. Não é nem mesmo sua própria ideia estúpida. Você absorveu isso na internet, seja lá o que for, e está seguindo por esse tipo de caminho de monotrilho. O mundo está à sua volta, e você faz assim, porque tem certeza da resposta. E quando você tem líderes, isso é para voltar à questão grega. Quando você tem líderes tão certos, eles entram com um país em uma guerra que não foi pensada. E então o paradigma na cultura antiga era a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. A guerra que acabou sendo o fim da democracia ateniense e de sua era de ouro. Né? E essa era a ideia. E Tucídides, um dos maiores escritores que já existiu, escreveu a história da guerra do Peloponeso, vivendo naquela época. Ele dizia que as pessoas, os líderes pensavam, isso vai ser tão fácil, e pense em todas as grandes coisas. Quando formos e tomarmos a Sicília e a conquistarmos, o mundo inteiro vai acabar, Esparta será destruída, certo? Não foi bem pensado. Eles estavam tão certos da resposta, que não pensaram nos parâmetros, certo? Eles não pensaram realmente em um nível estratégico amplo. Então, pessoas que têm certeza das coisas são muito estúpidas. E quando elas têm poder, são muito, muito perigosas. Não digo que pessoas más não são perigosas, mas gente incompetente e certa demais, sem pensar direito, é tão perigosa quanto. Tem mais gente burra que má por aí. Talvez. Sim. É muito interessante pensar em onde o diagrama de Venn se interseta. Para pessoas que são sempre cínicas e pessoas que sempre têm a resposta certa ou que sempre sabem. Andam de mãos dadas e sobreposição total. Então, um dos seus compatriotas de 200 anos atrás, exatamente 200 anos atrás, um cavalheiro chamado John Keats, um poeta, criou um conceito chamado capacidade negativa. E a capacidade negativa, ele queria responder. A pergunta era, por que Shakespeare, outro compatriota seu, era tão brilhante? Bem, seus personagens eram tão realistas porque ele os fez como seres humanos reais. E o que ele conseguia fazer era que eles não eram figuras estáticas. Shakespeare conseguia pensar numa pessoa e considerar duas coisas sobre ela ao mesmo tempo. Eles poderiam ser maus, mas também ter um traço de bondade dentro deles. Eles eram complexos. Seres humanos são complexos. E a capacidade negativa é a essência de ser criativo. Significa que você pode ter dois pensamentos na cabeça ao mesmo tempo. Dois pensamentos que aparentemente se contradizem, mas você pode entretê-los e não se agarrar a um ou a outro. Não julgar imediatamente. Então você é capaz de lidar com a ambiguidade e dizer que a vida não é. Não é isso, é meio que ambos ao mesmo tempo.
Isso é criatividade, isso é pensamento real, sabe? Quer dizer, eu poderia continuar sobre minhas ideias, sobre ideias vivas e ideias mortas, mas isso é pensamento real e vivo. Eu tenho brincado com uma ideia que é basicamente a mesma coisa, só que reaproveitada com um meme bobo meu, que é uma superposição cognitiva. Então, tipo, como na física, e aí quando você decide, você colapsa a superposição. Mas eu tento, sabe, pensar em sobreposições o máximo possível. Há um livro muito bom escrito sobre isso, não é perfeito. É um livro muito bom chamado O Princípio da Possibilidade. Você pode procurar. Ele aplica essas ideias na física e psicologia. É interessante. Vale conferir.